O meu convidado é o Israel Arcélio Marques, da Graça Campos. Boa noite, Israel. Boa noite, Carla. Boa noite, João Linho. Boa noite aos ouvintes da Rádio Luanda. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Podes falar mais próximo ao microfone, mais longe do microfone, se quiser indicar a cadeira um bocadinho para mais para o outro lado. Assim está bem? As pessoas na condição de convidado não sabem muito como se posicionar. E é um bocado estranho que exatamente nesta cabine tenha que receber essas orientações, né? Mas é. Acontece. Acontece. Pois é, o Israel Campos é alguém ligado à comunicação. É difícil fazer essa apresentação, mas na verdade não é difícil, é só pouco, também é pouco comum, não sei o que é. Deve ser um bocadinho dessa admiração que eu, enquanto profissional e não só, porque sigo e gosto do Israel, não só nas vestes de comunicador, mas noutras vestes também, porque tenho essa particularidade de o acompanhar noutros momentos da sua vida. E o Israel é, curiosamente, só para começarmos, e quando estávamos a falar, quando ele fez o convite, eu disse: Israel, vamos começar a cadeia da cronológica de contagem, ou de contarmos os factos, e vamos chegar aos 18. E depois aí vai parar. Ele já, Carla, não estou a rir contigo. E eu estou a dizer isso. Mas é exatamente isso. O Israel vem, vou só dar aqui essa pincelada para depois voltarmos e fazermos o histórico desde a primeira classe, essas coisas todas. O Israel vem parar a rádio pelo Kaluanda Pio. Curiosamente, o Kaluanda Pio tem 28 anos. 30 anos. Nós completamos 30 anos no ano passado, 2017. 2017, 30 anos, eu ia falar de 28. E curiosamente, o Israel é a primeira voz masculina neste programa que tem uma tradição, só tinha vozes femininas. Exatamente. E então, esta é a entrada do Israel. Mas já lá chegamos. Eu vou só fazer o recuo que deve acontecer para começarmos a história. Tudo bem, Israel, uma vez mais? Tudo bem, Carla. Boa noite uma vez mais. Muito obrigado pelo convite. A Carla é sempre muito suspeita para falar sobre mim, porque é uma profissional que vem acompanhando desde a minha entrada à rádio, e para além de colegas, nós temos uma relação que transcende este mundo profissional, e portanto eu penso que a Carla é sempre um bocado suspeita para falar sobre mim, e certamente que algumas pessoas concordarão, mas eu conheço a Carla e da maneira que conheço a Carla eu sei de facto que ela nunca diz coisas só para enfeitar ou só para agradar. E agradeço muito, Carla, pela amizade e pela paciência, a admiração e respeito, que tu sabes que existe reciprocidade, que eu também gosto muito de ti, admiro muito o teu trabalho, e estamos sempre juntos. Sim, mas isso aqui é sobre Israel, entretanto, né? O Israel é filho da senhora Dona Helena Campos. Certo. E também do senhor Graça Campos. Sim. E eu gostava exatamente de começar, antes de partirmos para o teu início, desde a escola e outras coisas que tu foste fazendo. Tu desde muito cedo despertas o interesse pela comunicação, e se sim, foi por causa do senhor Graça Campos? Bem, eu desde muito cedo, confesso, desperto o interesse pela comunicação, mas não para a comunicação social como tal. Eu comecei, assim, em termos de expressão artística, aos 10 anos de idade. Gostava muito de pintar. Frequentei, inclusive, um ateliê de pintura do artista plástico angolano Etona. Gostava muito do Álvaro Macieira, eu recordo-me. E há dias uma colega da minha mãe, eu fui ao serviço da minha mãe, e a colega da minha mãe disse: eu recordo-me que o Israel gostava muito de um escritor angolano que referia-se exatamente ao Álvaro Macieira, portanto, o pintor. E então começo na pintura, nas artes plásticas. Tenho inclusive até os dias de hoje alguns quadros que eu pintei.
porque... E quando é que conseguimos ter isso connosco? Vamos desvendar um dia destes. Mas sim, foi uma coisa que eu levei muito a sério e que, graças a Deus, a minha mãe deu-me sempre o suporte necessário. Ela ia comigo, eu frequentava, antes de entrar para o ateliê do Etona, eu frequentava algumas aulas de arte ali próximo, na Mutamba, próximo ao Jornal de Angola, aos sábados. E, portanto, eu começo a manifestar esta coisa da expressão, de querer comunicar, porque eu considero a arte também como um modo de comunicação. E então começo pelas artes plásticas e depois, aos 12 anos, com alguns escritos e aquela coisa da escola, escrevemos algumas coisas, de analisarmos, porque eu acho que a escola dá-nos na escola nós começamos a ter as nossas primeiras visões, assim mais fora daquele ambiente escolar e para o mundo. E, portanto, muitos fenómenos nós entendemos primeiramente na escola. E então, aos 12 anos, eu escrevi um livro intitulado A Separação dos Pais da Ana, que foi muito em consequência de uma situação que um colega meu vivia, que tinha que ver com a separação dos seus pais. E eu, como não queria que o meu colega entendesse que eu estava a escrever sobre a vida dele. Personificaste numa menina. Nana, exatamente. E o tio Kim tem recordações desta pequena obra que nem chegou a ser publicada, porque eu recordo-me que a minha mãe falou com o tio Kim naquela altura, em 2012, e eu cheguei a apresentar a obra ao tio Kim. Eu acho que foi a primeira vez que eu vim ao Kaluanda Pio. A primeira vez que eu vi um Kaluanda Pio foi em 2012 ou 2013, eu não me recordo ao certo. Mas foi o primeiro momento que eu vim aqui para foi teu primeiro contato. Contacto, exatamente. E não havia, e ao contrário do que se possa pensar naquela altura, eu não pensava em estar aqui na rádio. Eu vim somente à rádio por este motivo. Para falar do teu livro. Para falar do livro. Recordo-me que vim com a minha mãe e fizemos uma entrevista na 711 com a Edna Mara. Havia uma rubrica no Kaluanda Pio que é sobre o conhecimento que os pais têm sobre os filhos. O pai conhece os filhos conhecem os pais. Aí viram nesse âmbito. Sim, eu recordo-me que fiz esta rubrica com a Edna Mara. Minha mãe gravou, depois eu também gravei. E foi a primeira vez que venho para a Rádio Nacional de Angola. E não, confesso, não fiquei maravilhado, quis vir para aqui imediatamente. Não te chamou a atenção? Não, eu tinha 12 ou 13 anos e, portanto, não fazia parte. Eu queria mesmo era pintar. Mas também foi meio que um ano depois que depois vieste. Sim, foi. Sim. Curiosamente. Vamos a fazer vários stops, né? São pequenos flashes para ir completando a história. Onde é que tu estudaste o ensino primário, Israel? Tu andaste na creche? Andei na creche. Okay. Primeiro na Vila Alice. Depois no Zé Pirão. Primeiro na Vila Alice, depois no Zé Pirão. E depois vou para a escola, para o colégio Patrícia Rossana. Olha, eu estudei no colégio Patrícia Rossana por um dia, porque a escola São José do Colonim não tinha vagas naquela altura. Pese embora o meu irmão mais velho, o Terêncio, já estudasse na escola São José do Colonim, houve uma altura em que a escola São José do Colonim era muito concorrida e, portanto, houve uma altura e continua, penso de alguma maneira continua por causa da qualidade do ensino da instituição. Mas naquela altura existia facilidade de quem já tivesse um outro filho a estudar na escola, de colocar um outro irmão. Mas não aconteceu no meu caso, tanto é que eu me recordo, eu fui assistir aulas no meu primeiro dia de aulas. Não foi o meu primeiro dia. Ou foi o meu primeiro dia de aula, sim. Fui ao Patrícia Rossana, entrei, fiquei no Patrícia Rossana e no segundo dia de aulas é que fui ao São José do Colonim. Eu acho que foi isso que aconteceu. Portanto, entro para o São José do Colonim na iniciação e saio na 12ª classe. Portanto, a minha vida foi toda feita, a minha vida académica foi toda feita na escola São José do Colonim. Nunca conheci outras paredes, nunca conheci outros quadros, porque da iniciação ao 12º ano foi sempre na escola São José do Colonim. Pois, e isso dá uma certa facilidade, né? Porque se costuma dizer que, ou pelo menos mesmo a nível do conhecimento dos professores, com relação aos alunos, que muitos deles acompanham da primeira até a 4ª classe, ou a 6ª classe, que agora é o primeiro ciclo, e depois vão com eles para as outras classes.
Eu sei que tu tens uma vida, ou tiveste, pelo menos em São José do Clooney, uma vida académica muito intensa, não é? Porque desde sempre te questionaste muito sobre as coisas e, mais do que questionar, também estavas a dar soluções a algumas coisas. Sim. Na escola São José do Clooney, com certeza que ao longo dos 13 anos, a escola também foi sofrendo algumas alterações. Eu recordo-me que a altura em que eu entrei para a escola nem sequer tinha o 12º ano ainda. Eu acho que só tinha até o 9º ano e depois gradualmente foram aumentando as classes. Alguns professores saíram, outros entraram e, portanto, a escola, desde a iniciação até a 12ª classe, como não podia deixar de ser diferente, sofreu bastantes transformações, bastantes trocas, entradas de algumas regras, a saída de outras, etc, etc. Mas era a minha casa. Era a minha casa, com professores novos, com os velhos professores, era a minha casa e continua a ser, eu penso, a nossa casa cor-de-rosa. Fizeste nós chamamos vários amigos e amigas para a vida. Sim, sim. Os meus amigos, maioritariamente, saem da escola São José do Clooney, indiscutivelmente, sobretudo aqueles com quem venho desde a iniciação, como é, por exemplo, agora. Nós não ficamos todos até o 12º ano, muitos saíram, alguns reprovaram, outros foram fazer o ensino médio noutras escolas, noutros colégios, mas tenho o Edson Carlos, que é um colega que eu tenho desde a primeira classe. Desde a primeira classe até o 12º ano, sempre estudei com o Edson Carlos na mesma turma, sempre fomos muito, muito amigos e portanto, é uma pessoa que eu tenho para a vida. Não tenho como me desligar do Edson Carlos. Naturalmente que hoje a frequência com que falamos não é a mesma que mantínhamos contato, mas é aquela amizade que nós não precisamos falar todos os dias, porque quando nos encontramos é aquela coisa especial, né? É especial e isso diz muito sobre aquilo que nós representamos um para o outro. Portanto, muitos amigos, muitos mestres também para a vida, os professores e sobretudo uma educação religiosa por parte das irmãs de São José do Clooney, que indiscutivelmente passaram a fazer parte do nosso processo de educação e hoje nós temos as irmãs também como grandes referências e elementos, peças fundamentais para a nossa formação académica até a finalização do ensino médio. Em 2014, a convite da estudante Xandilene Elias, que era na altura a presidente da Associação de Estudantes, eu era da 8ª classe, entro a convite da Xandilene para a Associação de Estudantes, ela estava a constituir a associação e sentiu a necessidade de ter na associação diferentes integrantes de várias classes. Eu era da 8ª classe e então a Xandilene já entendia na altura que era importante que cada classe, independentemente da idade, da classe, que todo mundo estivesse aí representado. E então, eu não sei por que motivo, nas escadas, a Xandi parou e disse: Israel, eu acho que ela nem sequer me conhecia. Ela parou, perguntou-me o meu nome e perguntou se eu tinha um interesse de entrar para a Associação de Estudantes. Convidou-me a mim, convidou-me a mais duas colegas que também eram da 8ª classe, nomeadamente a Ângela Ramos e a Gisela Figueiredo. E nós aceitamos o desafio, já éramos ousados naquela altura. Já éramos ousados e então aceitamos o desafio, entramos para a Associação de Estudantes, onde fizemos carreira, entre aspas. Entramos para o Conselho Fiscal da Associação de Estudantes, ou aquela coisa dos estatutos, fazer a revisão dos estatutos, a aplicação de sanção. Engajamento. Eu recordo-me que a Tissola era secretária, então os colegas que faltassem às reuniões tinham sempre problemas com a Tissola, porque nós tínhamos o nosso calendário, como é que chama? O livro de ponto para a marcação de faltas e de atrasos. Eu recordo que eu era do Conselho Fiscal, era vice-presidente do Conselho... Não, era presidente do Conselho Fiscal e a Ângela era vice-presidente do Conselho Fiscal. Criar estratégias, como é que vamos colocar os colegas todos em ordem. Temos que criar uma estratégia que possibilita que mesmo os colegas que não se revejam no nosso projeto, porque eu acho que mesmo na vida, e vamos hoje vendo que nem todo mundo se revê em todos os projetos. Portanto, estes projetos que têm este âmbito, esta dimensão muito grande, porque nós não estávamos ali por um grupo de estudantes, estávamos ali pelos estudantes, todos eles, e então nós temos esta preocupação de tentar pensar maneiras de agregar
de chamar pessoas, de convencer, de persuadir pessoas a entrarem no nosso grupo. E então nós fizemos um trabalho em 2014 com a Xendilene. Depois a Xendilene sai da Escola São José do Clooney, vem um outro presidente, quem foi? Foi a Drusila. Vem a Drusila e nós continuamos a trabalhar e íamos ascendendo consoante o tempo. Eu fui do Conselho Fiscal, depois passei a porta-voz, depois passei a secretário e no ano passado, o ano de 2017, constituí uma lista, a lista A, a nossa lista A, saudosa lista A, e junto dos meus colegas com os mesmos interesses que eu, que na verdade passavam por garantir voz aos estudantes, porque eu acho que o exercício de democracia é um exercício que precisa de ser começado muito cedo. Portanto, e a escola é um bom local para começar. E é o local ideal. Eu acho que a academia tem responsabilidades muito acrescidas ao que a consolidação da democracia diz respeito. As mentes prontas à democracia saem da academia. Portanto, eu pensava na altura e continuo a defender que nós temos que, por intermédio de exercícios pequenos, como é a votação para a lista que vence a Associação de Estudantes, a participação de reuniões, as ideias, etc. Não houve uma tentativa, por exemplo, de um consenso de listas? Passou a haver uma lista? O que aconteceu o ano passado foi o seguinte: nós éramos uma lista com uma grande popularidade na escola, convenhamos, e sem falsas modéstias. Tínhamos uma grande popularidade a nível da escola. Haviam duas listas, uma que ficou pelo caminho, que foi a lista C, e havia a lista B, que era a concorrente que fazia frente. E então eu recordo que nós tivemos debates acesos no pátio da escola, algumas intrigas foram inclusive criadas, e aquele processo parecia brincadeira, mas contribuía de forma muito significativa para a nossa construção enquanto cidadãos, porque nós, para estarmos prontos e capacitados para viver isto na vida real, entre aspas, que é na sociedade, é importante que nós tenhamos este tipo de treinamento. Achas que é um balão de ensaio, é um pré-ensaio para o que nos espera cá fora? Eu acho que sim. Fizemos campanhas, prometemos o que estava ao nosso alcance, por cada altura nós sentimos... Sim. Eu acho que sim. Eu acho que o balanço do ano passado foi um balanço positivo. Nós tentamos e demos o nosso máximo. É sempre um pouco complicado quando, para além da associação, que ocupa muito tempo, e principalmente nós somos estudantes, né? O nosso objetivo na escola é efetivamente estudar. Mas penso que nós conseguimos ter este balanço e conseguimos alcançar um rendimento positivo em termos académicos e também satisfazer alguns dos nossos colegas. Naturalmente que não é possível que agrademos a gregos e a troianos, mas a alguns foi possível, e isto com certeza que deixou-nos muito, muito satisfeitos também. Ok. Mas eu gostava muito de voltar aos teus 12 anos. Gostava mesmo, por causa do livro A Separação dos Pais da Ana. Há vezes que nós... E há cantores que cantam assuntos de outros amigos, que contam histórias que não têm necessariamente que ver consigo, mas é o que está à sua volta e os preocupa. O que é que te fez passar a história do teu colega para o papel? Sentias que ele estava abalado com a situação da separação? Notava-se no comportamento dele e fez passar isso para um livro? Carla, eu acho que é muito importante que nós, quando possível e quando temos alguma capacidade de o fazer, darmos voz a pequenas situações que acontecem no nosso cotidiano, porque penso que este mundo é muito grande e esta situação que esta pessoa que está perto de si ou está a passar, eventualmente outras pessoas também estejam na mesma condição. Na altura eu senti que aquela situação de separação, de divórcio, de alguma maneira abalava, o afetava.
e acabava por ter repercussões no seu comportamento, no seu rendimento escolar. E então eu achei que era importante que dentro daquele espaço, daquela possibilidade que eu tinha, que era importante dar voz a esta situação que eventualmente preocupava na altura, e eu acho que continua a preocupar muitas crianças, muitos jovens, e eu recordo-me que o objetivo central era colocar os pais a refletirem, porque os desentendimentos vão sempre acontecer, vão acontecendo, mas a forma com que nós gerimos a situação, a forma com que nós fazemos o pensamento chegar à seguinte fórmula, à seguinte maneira de pensar, que é: esta situação que nós estamos a viver pode trazer efeitos negativos para o nosso filho, para a nossa filha e para outros membros da família. Então eu recordo-me que o essencial era passar esta mensagem de que as relações podem terminar, os divórcios podem acontecer, mas é muito importante nesta altura a maneira como acontece, né? Para cautelarmos que não dentro deste processo não deixemos pessoas magoadas ou não afetemos muito diretamente. É um processo que indiscutivelmente afeta, Carla. Uma criança que esteve sempre acostumada a viver com o pai e com a mãe, de um dia para o outro, passar só a viver com um e sentir aquele clima de tensão em casa, naturalmente que afeta. Mas o que vai diferenciar, o diferencial vem na maneira como os pais gerem. A dada altura, eu acho que, dependendo da idade, os pais não precisam de dar a entender que é esta situação que estamos a viver. Podem, na base do respeito, da amizade e de considerarem que têm ali um resultado dos seus desejos passados, e pensarem em resolver estas situações com alguma cautela. Agora, só a nível, a título de pedido de responsabilidade. Responsabilidade? Não, sei lá, não sei se será propriamente responsabilidade. Israel, tu já pensaste em publicar esse livro? Certamente já te terão perguntado isso imensas vezes. Sim. Já pensaste em publicar este livro? Bem, naquela altura eu tinha, era naturalmente uma das minhas prioridades, tanto era que foi por isso que vim aqui à rádio também. E é uma coisa que naturalmente eu quero partilhar com as pessoas, mas por hoje não constitui das minhas prioridades. Quem sabe futuramente podemos fazer uma publicação com alguns apoios, com um projeto melhor consolidado, mas atualmente não faz parte das minhas prioridades. Não. Se chegasse alguém assim e dissesse: vamos lançar aquele livro, alterarias alguma coisa na história? Ou mantinhas ela para ficar a essência daquilo que caracterizou, para além da vivência de alguém, alguma coisa que despertou em ti o interesse por essa forma de comunicação também? Mantendo ali a essência de uma criança de 12 anos que tinha uma visão própria naquela altura, e que ele se mantivesse assim, sem que se mexa, sem que tivesse uma visão do Israel que hoje tem 18 anos. Embora não tenha passado muito tempo, aconteceram muitas coisas, e certamente tu hoje escreverias este livro de uma outra maneira, muito mais bem construído e tudo mais, porque tu tens outras valências, né? Tanto dado pela idade, pela formação, por isso, por aquilo e por aquilo outro, mas que mantivesses aquela essência. Sim. Aceitavas esse desafio? Sim, eu acho que sim. Eu considero muito essa questão da essência e dos períodos. Eu acho que nós somos frutos de construções constantes. Nós estamos sempre a mudar, a evoluir, e as nossas perspectivas estão em constante alteração. Portanto, em nome do respeito, da essência, do momento, da idade e do período, eu acho que eu não alteraria. Naturalmente, que há a correção de alguns erros ortográficos. Isso convém, né? Mas a questão da perspectiva, da essência, eu acho que nós temos de aceitar o nosso background, de onde é que estamos a vir, né? Temos que aceitar que ontem nós pensávamos daquela maneira, e fruto desta transformação a que estamos sujeitos diariamente, hoje pensamos de uma maneira diferente. Portanto, eu considero
muito esta questão da essência dos períodos, dos tempos. Estou um bocado no exercício de vossos experimentos de democracia dentro da escola, no São José do Clooney, estiveste aqui a contar, falaste em ousadia. Ousadia. Tu te consideras uma pessoa ousada? Não. Extremamente. Extremamente ousado. Extremamente ousado. Audacioso. Uma pessoa que se engaja e que vai à luta. E que vai à luta. Vai ter as últimas consequências. Sim, sobretudo quando é movido. O que atiça a tua ousadia? As minhas causas. Ok, quais são as tuas causas, Israel? Quais são as minhas causas? Eu tenho muitas causas. Mas, Carla, a minha causa é fundamentalmente quando eu tenho uma crença em alguma coisa e eu quero realmente, com base nesta crença, demonstrar. Eu não me permito fechar numa caixa da razão, ou da certeza, ou da verdade absoluta. Permites questionamentos, autoquestionamentos e questionamentos externos? Sim. E eu acho que nós, mais do que defendermos causas verbalmente, é importante que, de alguma maneira, com base nas nossas ações, possamos defendê-las e demonstrar com atos, com luta, e luta, entenda-se, no sentido de ir à busca, o que é que queremos realmente dizer, o que é que queremos realmente passar. Então, a minha ousadia é muito baseada nas minhas causas, e as minhas causas são as convicções que tenho, as crenças que tenho e o demonstrar do porquê que eu penso dessa maneira, o que é que eu acho. Já tiveste convicto de alguma coisa, mas muito convicto mesmo, e que tempos depois tu olhaste um bocadinho, se calhar não tão profundamente para trás, mas olhaste para trás e disseste: eu estava convicto disto, meu Deus. Sim, já. Com certeza. E posso aqui dizer que dedicar uma vida inteira à comunicação social era das coisas que eu, há 2, 3 anos, tinha muita convicção. E, Carla, tu sabes, e certamente que as pessoas que me conhecem e me estão a ouvir a esta hora também sabem, porque é a coisa dos tempos, né? Não temos a noção, a dimensão das questões, e, portanto, somos sempre muito movidos pelo amor, pela dedicação e pelo gosto de fazer. Hoje por hoje, eu acho que o gosto de fazer tem de ser acompanhado de valorização, de respeito, e que, portanto, se eu não me sinto valorizado, se eu não me sinto respeitado, então aí é importante que eu ouse embasar e em lutar por causas que realmente tenham sentido, que realmente possam no futuro dar frutos. Exatamente. São 22 horas, são um tempinho de nós bebermos uma água na Israel. Vamos regressar logo. Paramos aqui na cena das ousadias do Israel. Falamos um bocadinho também sobre as suas causas, o que ela acredita, um bocadinho pela sua história, longa história, diga-se, 13 anos de São José do Clooney. Ele diz que não conhecia outras paredes de escola, e então foi aí que se fez homem, por assim dizer. Ele tem 18 anos. O Israel nasceu no dia 5 de março de 2000. Não, desculpa. Eu estou fazendo apresentação, então. Eu queria falar de 2000, depois me lembrei que não é 1000, é 2000. 2000 mesmo, assim. Há 18 anos o Israel estava com quantos meses? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, agosto, 6 meses. Então tu tens 18 anos e 6 meses? Sim. Ok. Yeah, com muito orgulho. Sim, acho muito bem que nós tenhamos orgulho das nossas coisas. Então, do que somos, né? Do que somos, sobretudo. Daqui a bocado nós voltaremos. Eu vou querer saber muito mais coisas do Israel. Eu sei que, dentre estas tuas causas de lutas, aqui com as aspas abertas, intenta-se ir à busca de uma coisa e outra que nós acreditamos e queremos bater por elas, né? Vamos falar sobre isso também, vamos falar sobre os desafios que tens para lá mais para frente. Eu sei que tu gostas muito no jornalismo, do género de reportagem,
é uma coisa que te apaixona, é um género, não vou por aqui uma coisa chamada reportagem de coisa, não parece que não fica muito bem, mas é um género que te apaixona e que tu vais atrás e vamos contar-nos as peripécias de algumas reportagens que já fizeste e de coisas que tiveste que passar para determinadas reportagens. 22 horas 2 minutos, nós temos que cumprir com os nossos compromissos publicitários. Quando voltarmos do próximo intervalo, vamos ler aqui uma e outras mensagens, estamos aqui a chegar, então temos que fazer aqui essa gestão das plataformas que nós temos aqui. Dás-nos a publicidade, João. Daqui também é só um bocadinho que eu daqui a bocado já leio aqui uma e outra mensagem que nos chega. Muito obrigada por estarem a assistir-nos.